Livro do profeta Baruque, capítulo 1. Eis as palavras do livro, escritas em Babilônia por Baruque, filho de Nerias, filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Azadias, filho de Eusias, no 5º ano, no 7º dia do mês, na época em que os caldeus tomaram Jerusalém e a fizeram passar pelo fogo. Baruque fez a leitura das palavras deste livro na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e diante de todo o povo que acorrera a ouvir a leitura, diante dos dignatários e dos príncipes, diante dos anciãos e de todo o povo, diante de todos os que residiam em Babilônia, às margens do rio Sude, do menor ao maior. E eles choraram e jejuaram, orando diante do Senhor. E fizeram uma coleta em dinheiro segundo as posses de cada um, enviando-a depois a Jerusalém, ao sacerdote Joaquim, filho de Eusias, filho de Salom, bem como aos outros sacerdotes e a todo o povo que com ele se achava em Jerusalém. Foi então que Baruque recuperou os utensílios da casa do Senhor, arrebatados ao templo, para mandá-los de volta à terra de Judá, no 10º dia do mês de Sivan. Eram os utensílios que tinham sido mandados fazer por Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter deportado Jeconias, conduzindo-o de Jerusalém para a Babilônia, junto com os chefes, os serralheiros, os dignatários e todo o povo da terra. Eis o que escreveram: estamos vos enviando dinheiro. Com o montante, comprai vítimas para os holocaustos e oblações pelo pecado, além de incenso. Preparai as oferendas e apresentai-as sobre o altar do Senhor nosso Deus. Orai pela vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, bem como pela vida de Baltasar, seu filho, para que seus dias sobre a terra sejam como os dias do céu. E o Senhor nos dará força e iluminará nossos olhos, a fim de vivermos à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e à sombra de Baltasar, seu filho, servindo-os por muitos dias, para encontrarmos graça diante deles. Rezai também por nós ao Senhor nosso Deus, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, e até o dia de hoje o furor e a ira do Senhor não se afastaram de nós. Enfim, lede este livro que vos remetemos, para que façais sua leitura pública na casa do Senhor, no dia da festa e nos dias oportunos. Eis o que direis: ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje. A nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, aos nossos reis e chefes, aos nossos sacerdotes e profetas e aos nossos pais, porque pecamos diante do Senhor. Fomos desobedientes para com ele, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos segundo os preceitos que o Senhor havia dado aos nossos olhos, desde o dia em que o Senhor fez sair nossos pais da terra do Egito até o dia de hoje. Temos sido indóceis para com o Senhor nosso Deus e rebeldes, recusando-nos a ouvir a sua voz. Por isso, como acontece hoje, acompanharam-nos as desgraças e a multidão que o Senhor anunciou a seu servo Moisés no dia em que fez sair do Egito nossos pais, a fim de nos dar uma terra que mana leite e mel. Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, segundo todas as palavras dos profetas que nos enviou, mas nos entregamos, cada um, seguindo a inclinação do seu perverso coração, a servir outros deuses, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor. Livro do profeta Baruque, capítulo 2. Então o Senhor cumpriu a sua palavra, que ele pronunciara contra nós e contra nossos juízes, que governaram Israel, contra nossos reis e nossos chefes, e contra os homens de Israel e de Judá. Sob a imensidão do céu, não aconteceu jamais algo semelhante
ao que ele fez em Jerusalém, segundo o que estava escrito na lei de Moisés. Chegamos ao ponto de devorar cada um a carne de seu filho, cada um a carne de sua filha. Além disso, submeteu-os ao poder de todos os reinos que nos cercam para servirem de opróbrio e de execração entre todos os povos vizinhos, para onde o Senhor os dispersou. Assim passaram a ser súditos e não senhores, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, não dando ouvidos à sua voz. Ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós e a nossos pais a vergonha no rosto, como acontece hoje. Todas essas desgraças que o Senhor havia pronunciado contra nós vieram sobre nós. E não suplicamos a face do Senhor, para que afastasse cada um de nós dos pensamentos do seu perverso coração. Então o Senhor ficou atento às desgraças e desencadeou-as contra nós, porque o Senhor é justo em todas as obras que faz e que nos prescreveu, mas nós não escutamos sua voz para andarmos segundo os preceitos que o Senhor havia dado aos nossos olhos. Agora, Senhor Deus de Israel, tu que fizeste sair da terra do Egito o teu povo com mão poderosa, com sinais e prodígios, com grande poder e com braço estendido, adquirindo assim uma fama que perdura até hoje, nós pecamos, agimos impiamente, temos sido injustos ao Senhor nosso Deus, contra todos os teus mandamentos. Afaste-se de nós a tua ira, porque não somos mais do que um resto no meio das nações, para onde nos dispersaste. Escuta, Senhor, a nossa prece e a nossa súplica. Livra-nos por causa de ti mesmo, e faze-nos encontrar graça diante dos que nos deportaram. Então saberá a terra inteira que tu és o Senhor nosso Deus, porque Israel e sua descendência levam o teu nome. Senhor, olha do alto da tua morada santa e pensa em nós. Inclina, Senhor, o teu ouvido e escuta. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Pois não são os mortos do Sheol, aqueles cujo espírito foi retirado de suas entranhas, que darão glória e justiça ao Senhor, mas o ser vivo, embora acumulado de aflição, o que caminha curvado e enfraquecido, com o olhar desfalecido e a alma faminta, eis quem te dará glória e justiça ao Senhor. Não é apoiando-nos nas obras de justiça de nossos pais e de nossos reis que depomos nossa súplica diante de tua face, ó Senhor nosso Deus. Pois sobre nós desencadeaste o teu furor e a tua ira, segundo o que havias falado por intermédio dos teus servos, os profetas, nestes termos. Assim diz o Senhor: curvai vosso pescoço e servi o rei da Babilônia. Assim ficareis na terra que eu dei a vossos pais. Mas se não escutardes a voz do Senhor para servirdes o rei da Babilônia, farei com que a voz da alegria e a voz do prazer, a voz do noivo e a voz da noiva cessem nas cidades de Judá e saiam de Jerusalém, e todo o país se tornará uma desolação, sem habitantes. Nós, porém, não ouvimos teu apelo para servirmos o rei da Babilônia. Por isso, puseste em execução as palavras que havias pronunciado, por intermédio dos teus servos, os profetas. Os ossos de nossos reis e os ossos de nossos pais seriam arrancados do seu lugar. Na verdade, eles foram lançados fora, no calor do dia e ao frio da noite, e morreram em meio a horríveis sofrimentos, a fome, a espada, a peste. Quanto a esta casa, sobre a qual foi invocado o teu nome, tu a reduziste ao estado em que está hoje, por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Entretanto, Senhor nosso Deus, tu agiste para conosco segundo toda a tua indulgência e toda a tua imensa ternura, segundo o que havias falado por intermédio do teu servo Moisés, no dia em que o mandaste escrever a lei diante dos israelitas, dizendo: se não escutardes a minha voz, esta multidão imensa e inumerável será reduzida a uma insignificância entre as nações, para onde os dispersarei. Bem sei que não me escutarão, pois são um povo de dura cerviz,
Mas na terra do seu exílio reentrarão em si mesmos e reconhecerão que eu sou o Senhor teu Deus. Eu lhes darei um coração e ouvidos que ouçam, e me louvarão na terra do seu exílio, lembrados do meu nome. Eles se converterão do seu pescoço enrijecido e de suas ações perversas, porque se recordarão do que sucedeu a seus pais, que pecaram contra o Senhor. Então os reconduzirei para a terra que com juramento prometi a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e dela terão a posse. Então os multiplicarei, e nunca mais serão diminuídos. Estabelecerei para eles uma aliança eterna. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E jamais removerei o meu povo, Israel, da terra que lhe dei. Palavra do Senhor. Livro do profeta Baruque, capítulo 3. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada, um espírito perturbado que clama a ti. Escuta, Senhor, e tem piedade, porque nós pecamos contra ti. Tu, sim, permaneces eternamente em teu trono, enquanto nós para sempre estamos perdidos. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escuta, pois, a súplica dos mortos de Israel, dos filhos dos que pecaram contra ti, que não escutaram a voz do Senhor seu Deus. Por isso, acompanham-nos as desgraças. Não te recordes das injustiças de nossos pais, mas sim, nesta hora, lembra-te da tua mão e do teu nome. Pois tu é o Senhor nosso Deus, e havemos de louvar-te, Senhor. É por isso que infundiste o teu temor em nossos corações, para que invocássemos o teu nome. E nós te louvaremos mesmo em nosso exílio, porque removemos de nosso coração toda a injustiça de nossos pais, que pecaram contra ti. Eis-nos hoje em nosso exílio, onde nos dispersaste para sermos um opróbrio, uma maldição e uma condenação, segundo todas as injustiças de nossos pais, que se afastaram do Senhor nosso Deus. Escuta, Israel, os preceitos de vida. Presta ouvidos para conheceres a prudência, porque Israel, porque te encontras na terra dos teus inimigos, envelhecendo em terra estrangeira? Porque te contaminaste com os mortos e te puseste no número dos que vão para o Sheol? É porque abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses prosseguido no caminho de Deus, habitarias na paz para sempre. Aprende, pois, onde está a prudência, onde a força e a inteligência, para conheceres ao mesmo tempo onde se encontra a longevidade e a vida, a luz dos olhos e a paz. Entretanto, quem é que descobriu seu paradeiro e quem penetrou em seus tesouros? Onde estão os governantes das nações e os domadores das feras sobre a terra, os que se divertem com as aves do céu, e os que acumulam a prata e o ouro, no qual os homens confiam e cujas posses são sem limites, os que trabalham a prata e se afligem, e no entanto suas obras não deixam traço? Desapareceram e desceram ao Sheol, enquanto outros surgiram em teu lugar. Uma nova geração viu a luz e habitou sobre a terra, mas não conheceram o caminho do conhecimento, nem sequer entenderam suas veredas, nem mesmo lhe deram atenção. E seus filhos ficaram longe do seu caminho. Não se ouviu falar dela em Canaã, nem alguém a viu em Temã. Mas mesmo os filhos de Agar, que procuram a inteligência sobre a terra, os negociantes de Madiã e de Temã, os contadores de fábulas e os desejosos de inteligência não chegaram a conhecer o caminho da sabedoria, nem se recordam de suas veredas. Como é grande, Israel, a morada de Deus, e como é vasta a extensão do seu domínio, grande e sem fim, elevado e sem medidas. É lá que nasceram os gigantes, famosos desde as origens, descomunais na estatura e adestrados na guerra. Mas não foi a eles que Deus escolheu, nem a eles indicou o caminho do conhecimento. Por isso pereceram, por não terem a prudência, pereceram por sua irreflexão.
Quem subiu ao céu e apoderou-se dela e a fez descer do alto das nuvens? Quem atravessou o mar e a encontrou? Quem a trará a preço de ouro refinado? Não há quem conheça o seu caminho, nem quem se dê conta da sua vereda. Aquele que sabe todas as coisas, porém, a conhece, pois descobriu-o com a sua inteligência. Aquele que preparou a terra para a duração eterna e a encheu de animais quadrúpedes, aquele que envia a luz e ela parte, que a chama de volta e ela, tremendo, obedece, brilham em seus postos as estrelas, palpitantes de alegria. Ela as chama e elas respondem: aqui estamos, cintilando com alegria para aquele que as fez. É Ele o nosso Deus, e nenhum outro se contará ao lado dele. Foi ela quem escavou todo o caminho do conhecimento e mostrou a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois disso, ela apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Palavra do Senhor.